de volta às 10 da manhã. Até lá, um grande abraço, fiquem com Deus. Tchau. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Família Giani, da nossa família pra sua família. E Plano Vital Saúde e Beneficência, o plano ideal para a pessoa idosa. Você está na Rádio Bandeirantes, no seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. A melhor cobertura do futebol, reportagem sempre presente, a melhor transmissão, análise e comentários super embasados e narrações vibrantes como esta. Vem pra bola, uma paulada É o Futebol Bandeirantes, que você ouve no FM, também no aplicativo Bandplay e no YouTube. Onde e do jeito que você quiser. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você invadiu a melhor parte do campo. Nossa área, na Bandeirantes. Oferecimento. Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. Carlos Henrique. Olá, meus amigos, estamos chegando com mais um Nossa Área pela Bandeirantes. Sejam todos bem-vindos, que você tenha uma ótima semana. E vamos começar aqui a semana falando em esportes de Guarani, Ponte Guarani, com o timaço de Carlos Batista só para você. Aconteceu no seu time? Você ouve aqui. Com gol de Herbert, ex-Ponte, Guarani vence o derby e encaminha a classificação para a próxima fase e deixa a Ponte em situação delicada. Bugre jogou com 1 a menos desde os 20 minutos, quando Kaique França foi expulso por falta em Diego Tavares. Com a vitória, a equipe de Matheus Costa chega aos 11 pontos e vai buscar garantir a classificação na partida contra o Botafogo, domingo no Brinco. Ponte perde o derby e se complica ainda mais do Paulistão. Macaca tem 5 derrotas e 1 empate em 6 rodadas disputadas e fica ainda mais próxima de um novo rebaixamento para a Série A2. Agora, para ainda tentar se salvar, a Ponte precisa vencer os 2 próximos jogos, Portuguesa e São Paulo, e ainda torcer por tropeços de times que estão próximos ao Z2. Pacheco, suspenso, não enfrenta a Lusa no Canindé. Com gols de Gabriel Paulista e Yuri Alberto, o Corinthians vence o Flamengo por 2 a 0 e conquista a Supercopa do Brasil. Timão teve um jogador a mais durante todo o segundo tempo após a expulsão de Carrascal. Após desentendimento com a diretoria, Benzema encaminha acerto para trocar o Al Ittihad pelo Al Hilal. O atacante se sentiu ofendido com a proposta do clube para a renovação e já tem conversas adiantadas com o rival para pular o muro na Arábia. O espanhol Carlos Alcaraz vence Djokovic de virada. Foi 3-1 e conquista a Australia Open pela primeira vez. Aos 22 anos, o espanhol e atual número 1 do mundo se tornou o jovem ou mais jovem tenista a conquistar 4 Grand Slams. Rádio Bandeirantes. Estou aguardando aqui a sua participação pelo WhatsApp 971021493. Mensagem de texto. E no YouTube, Rádio Bandeirantes Campinas, deixe a sua mensagem, participe do programa, porque a sua mensagem daqui a pouquinho, já, vai pro ar. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br.
Fique conectado dentro e fora de casa com o plano de celular da Desktop. Ligações, WhatsApp e Waze para conversar e navegar à vontade. Planos de 15 e 20 gigas a partir de R$ 39,99 por mês, com chip grátis e acúmulo de recarga. Para assinar, ligue 0800 100 0102 ou acesse desktop.com.br. Traga seu número, ganhe bônus e aproveite todas as vantagens de ser cliente Desktop. Desktop, sempre ao seu lado. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Chegando então com o Em Dia com a Bola aqui na Rádio Bandeirantes para destacar o Campeonato Paulista, jogos de mais uma rodada, a sexta rodada do Paulistão com os seguintes resultados. No sábado, no Derby 213, no Brinco de Ouro da Princesa, o Guarani venceu a Ponte Preta pelo placar de 1-0. Ainda no sábado, o São Paulo derrotou o Santos 2-0 e a Portuguesa fora de casa venceu o Primavera por 2-1. Ontem, Bragantino e São Bernardo empataram por 1-1. O Noroeste venceu o Velo Clube por 2-0. O Botafogo, em Ribeirão, venceu o Palmeiras pelo placar de 1-0. A partida entre Mirassol e Novo Horizontino será finalizada ontem em função das fortes chuvas na cidade de Mirassol. O placar aponta 1-0 para o Novo Horizontino. E a partida entre Corinthians e Capivariano ficou para quinta-feira, dia 5, às 8h30 da noite, em Itaquera. Classificação do Campeonato Paulista: Novo Horizontino 12, Palmeiras 12, Bragantino 12. Guarani tem 11 pontos, ocupa a quarta colocação. Fecham o G8, Portuguesa, Corinthians, São Bernardo e Botafogo. O São Paulo é 12º com 7, o Santos o 14º com 6. O Velo Clube é o primeiro time da zona do rebaixamento com 4 e a Ponte Preta é a lanterna da competição com apenas 1 ponto conquistado. Atenção para os jogos da 7ª rodada do Paulistão. 7ª rodada, a penúltima rodada antes da definição aí dos classificados, antes da fase final da competição, a partir das quartas de final, mata-mata. Vamos ter os seguintes confrontos. No sábado, no Canindé, 4 da tarde, Portuguesa e Ponte Preta, 6h30, Novo Horizontino e São Bernardo, Guarani e Botafogo, 8h30, São Paulo e Primavera. No domingo, 4 da tarde, Noroeste e Santos, 6h30, Capivariano e Mirassol, Velo Clube Bragantino, 8h30 da noite, tem Corinthians e Palmeiras. E para fechar, na Supercopa do Brasil, decisão ontem em Brasília, o Corinthians venceu o Flamengo pelo placar de 2-0 e ficou com o troféu da competição. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Bom, o negócio aqui é longo, eu vou tentar atender o maior número de pessoas. A quem eu não atender, não fique bravo comigo, porque graças a Deus a audiência do programa é bastante significativa. É possível afirmar que no derby a vitória do Guarani não foi mérito do técnico e sim hombridade e garra dos jogadores? Até quando ele vai continuar com o centroavante e o Paredes andando em campo? Parabéns, Bugre. Olha, isso é muito relativo, né? Eu achei que ele errou em 2 mexidas clamorosamente, mas ganhou o jogo, né? Todo mundo analisa resultado, eu analiso desempenho e opções. Eu acho que o Matheus Costa, mais uma vez, não foi bem. Até que enfim o Bugre ganhou um derby, mas quase que um deslize do Kaique França põe tudo a perder. Demorou para sair do gol e foi expulso. Sorte que o nosso segundo goleiro se saiu bem e segurou o rojão. Vamos, Bugre, para as cabeças Donizete. Carlos, eu achei que houve falha da zaga da Ponte no gol do Guarani. O que você acha, Hermenegildo? Eu acho que houve falha do Pacheco, que estava com o Herbert. O resto foi bola bandida. Foi tiro de meta, resvala o Luca de cabeça, sobra para o Cachoeira. Meu Deus. Aí ele dá uma assistência para o Herbert. O Herbert estava atrás do Pacheco e depois o lançamento ele, com mais preparo físico, chegou na bola antes do goleiro e do Pacheco. Não tem jeito, foi falha, mas eu acho que a dupla de zaga da Ponte fez o melhor jogo até agora
Estou falando principalmente do David Braz. Bom dia, Carlos Henrique. Feliz com a vitória do Guarani. O time realmente encarou o espírito de jogar um derby. Com certeza podemos ter um time mais competitivo, mas para isso precisa ter um técnico que conheça de futebol. Precisa trocar alguns jogadores. Parede, Maranhão, Isaac já provaram que são muito fracos. Luizão. Bom dia, amigos da Band. Com 1 a mais, derrota certa. Com 2 a mais, talvez empate. Com 3, o juiz metendo a mão, talvez ganhe. Presidente prudente é logo ali. Renato César. Entendi muito bem, mas está registrado. A possibilidade de dispensa do Marcelo Fernandes é algo que beira a insanidade por parte dessa diretoria perdida. Um técnico que se identificou com o clube, a torcida acertou a parca condição até então vivida, mesmo assim continua trabalhando. Sabe quando encontrarão um técnico assim? Renato Grácia. Esse murmurinho de demissão do Marcelo Fernandes, eu tô com você, Renato, beira a insanidade, se for verdade. Não é? Porque não é possível alguém sã consciência achar que com essa condição que a Ponte de trabalho proporcionou ou não proporcionou para esse elenco, seja culpa dos jogadores, dos meninos e do treinador. Então, desculpa. Eu tô com você nessa, Renato. Uma partida cirúrgica do Guarani, soube sofrer e arrancamos a vitória na hora certa. Parabéns a todos os envolvidos. Em especial ao nosso goleiro Matheus e ao atacante Herbert. Perna. Grande perna. Deixa eu ver aqui. Bom dia, Band. Rogério do Ouro Verde com resultado ontem mesmo. A Ponte ganha 2 jogos e fazendo o saldo de gols, pois tem 8 negativos. Difícil, hein? Eu também acho difícil. Vamos lá. Bom dia, boa semana. Encontrei o treinador do Guarani hoje no Taquaral. Olha o sorriso de felicidade dele. Tá aliviado mesmo. Mesmo perdendo o derby, gostaria de parabenizar os jogadores da Ponte e o treinador Marcelo Fernandes pelos problemas gerais ocorridos. Jogaram com raça, honraram a camisa. Um abraço ao Alê. Bom dia, em Campinas só tem... Isso aqui não vou... Rogério, eu não vou ler provocação, tá bom? Por que você não gosta de cachoeira, um presente da... Eu não desgosto e gosto de ninguém, gente. Eu só acho que até o presente momento, apesar da ótima assistência que ele deu, ele não justifica entrar toda hora no time. É só um palpite. De repente ele joga um futebol que eu desconheço, que agora não vi. De repente ele arrebenta e eu desejo toda a sorte do mundo. Eu não tenho nada contra jogador nenhum. Parabéns, diretoria Ponte Pretana. Vocês conseguiram mais uma vez. Ronaldo do Chapadão. Estão criticando o Matheus Costa, mas ele ganhou o derby. Se ele tivesse feito a alteração que todos estão falando, chamando ainda mais o adversário para cima e perdi o jogo, como ficaria? Celso, é assim o futebol. É assim o futebol. Uma semana abençoada para vocês, semana feliz, Bugrão ganhou. Pico, um abraço, Pico. Se o Guarani tivesse perdido o derby com um jogador a mais, vocês iriam falar mal do técnico, mas foi a Ponte Preta e vocês não falam nada. Como é que não fala nada, gente? Como é que não fala nada, Zé Carlos? Parece que você não ouve a Bandeirantes. Você deve estar ouvindo uma outra rádio fazendo confusão com a gente aqui, cara. Todo mundo aqui, os 3 comentaristas enalteceram, destacaram a vitória do Guarani com 1 a menos. Todo mundo falou isso. Que a gente observou e os 3 comentaram sobre a falta de preparo físico da Ponte. É verdade. É verdade. A Ponte não se preparou para o Paulistão. Por isso tem 1 ponto no campeonato. Isso não tira o mérito do Guarani. O Guarani fez uma ótima partida e mereceu o resultado. Simples assim. Vitórias escondem problemas. O técnico é muito fraco. Exatamente. CH Batata de Rio Preto. Grande trabalho no derby. Manda um abraço para o Pedro Piscinato, grande profissional. Não é choro, mas a Ponte Preta foi prejudicada. Tá bom, Batata. CH, acho que o Guarani precisa de um treinador mais cascudo. Um abraço, Aguinaldo de Hortolândia. CH, manda um abraço pro Breno Beretta, ele é pé quente, Esaú. Será dado. 11h43 em Campinas. É matador dentro da área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. É hora do Bugre na Band. Guarani com Breno Beretta.
Oi, CH, vitória no derby é sempre uma vitória mais do que importante. Foi assim no último sábado, 1-0 sobre a Ponte e desde os 20 do primeiro tempo com um jogador a menos, já que o Kaique França foi expulso. Bom, o Herbert, o cara do jogo, falou no microfone da Rádio Bandeirantes com exclusividade logo depois da partida. Vamos acompanhar. Muitos sabem, né? Até 2 semanas atrás eu estava na equipe rival, onde não pude estar jogando por conta do transfer ban. Isso acabou me chateando, confesso. E aí, quando teve a oportunidade de vir para o Guarani, não pensei 2 vezes, vim. Até porque eu sabia que eu podia ajudar o grupo, vi que era um time bastante qualificado também. E graças a Deus, hoje, antes de eu entrar ainda, falei com o Rafa aqui, lá no nosso lateral direito. Falei, Rafa, segura lá, que quando eu entrar eu vou fazer o gol da vitória. Graças a Deus fui coroado com esse gol. Quem também falou com exclusividade na Rádio Bandeirantes foi o Guilherme Cachoeira, que deu passe pro gol do Herbert. Desde os 20 minutos com um a menos, um correndo pelo outro, e eu particularmente tiro um peso das minhas costas, já estava algum tempo sem participar de gol. E hoje poder dar assistência pro gol da vitória pro Herbert. O Guarani chegou aos 11 pontos, hoje está na 4ª posição na tabela de classificação e se o Paulistão terminasse agora, o Guarani teria a vantagem de jogar em casa a próxima fase e pegaria a Portuguesa, mas faltam 2 rodadas para terminar a primeira fase do Campeonato Paulista e o Guarani vai enfrentar no próximo sábado o Botafogo de Ribeirão Preto no Brinco e na última rodada no dia 15 pega o Palmeiras em Barueri. O técnico Matheus Costa só terá o time a partir de amanhã para trabalhar, até porque domingo de folga, hoje também de folga, e é claro, uma semana cheia importante para o Guarani buscar mais uma vitória no Campeonato Paulista. CH, falando a respeito de reunião sobre a SAF, a venda da SAF do Guarani, aconteceria a primeira com os conselheiros amanhã. Mas essa reunião será remarcada assim como a reunião dos sócios, porque a justificativa para os conselheiros, o investidor teria pedido um pouco mais de tempo para elaborar tudo que vai ser passado, tanto para os conselheiros quanto para os sócios. Valeu, CH! Deixa eu atender aqui a rapaziada do YouTube, Carlos Lemos Matozinho, um abraço, David Braz não dá. A Mauri Bush, obrigado pela mensagem. O Francisco Lucena, bom dia a todos. O Orlando Silva, que vitória fantástica. Carlos Alberto, mandando um abraço pra gente. O Fernando, também comemorando a vitória do Guarani. O Fernando Sebastião Moreira, tá pulando aqui, meu Deus do céu, não para de chegar mensagem. O Sebastião, vencemos, classificamos. O Fernando também. Sebastião Moreira. Muito obrigado, gente. O Tiago Carlos Bombeiro. Quem mais? O Francisco Lucena, o Tiago Mansur. E o Marcial da Costa Lima, técnico do Guarani, é muito fraco. Acabou, o Paulista pode dispensar. Muito bem, às 11h47, aciona o Valdemir Gomes. Chegando para falar do derby de Guarani e de Ponte Preta. Fala, Tigrão, bom dia. Bom dia, CH, um abraço a você, um abraço aos amigos do Nossa Área. Vamos repercutir mais um pouquinho aqui o derby, não é? Hoje o primeiro programa pós-derby aqui do Nossa Área. Achei um bom jogo, hein? Gostei da movimentação, gostei das alternativas. O Guarani muito melhor do que a Ponte no primeiro tempo, até 20 minutos, quando o Kaique França foi expulso. Aquela bola arrancada, né? Aquela bola longa para o Diego Tavares, o Kaique não tinha alternativa, trocou a expulsão pelo gol que ia tomar. E aí, o Guarani ficou com 1 a menos, no restante, mais da metade do primeiro tempo, a Ponte foi para cima, foi melhor, tomou conta do jogo, proporcionou ao goleiro Bugrino 4 defesas impressionantes, 4 defesas importantíssimas, e a Ponte poderia ter saído à frente no primeiro tempo. Veio a segunda etapa, não é? E aí o jogo voltou a ficar equilibrado, foi equilibrado até por volta da metade do segundo tempo, e depois prevaleceu
a melhor estrutura atual do Guarani, de preparação, de pré-temporada, de condicionamento físico, num jogo equilibrado, onde alguma coisa teria que ser diferente para que o jogo não terminasse no empate. Alguma coisa teria que desequilibrar. E o que desequilibrou? O preparo físico. O Guarani estava mais inteiro e mesmo com um jogador a menos, mas com a torcida toda a seu favor, com uma atmosfera muito favorável, o Guarani, quando percebeu que a Ponte estava sem pernas, que não chegava mais, tratou de empurrar a Ponte para trás. Criou algumas boas situações, não fez, e aos 46 minutos, numa bola longa, lá na saída de bola do goleiro, ela acaba atravessando até depois do meio-campo, o Luca ganha, aí ela cai com o Cachoeira, e o Cachoeira enfia para o Ebert, que cara a cara faz o gol, numa desatenção da defesa da Ponte, também por méritos da construção do Guarani. Ao final, bom o jogo por causa dessas alternativas. Ora o Guarani melhor, depois perde um jogador, isso faz muita diferença. A Ponte melhor, poderia ter liquidado na segunda metade do primeiro tempo e não o fez porque também faltou perícia nas finalizações, e depois no segundo tempo, aí sim, todo o relevo tem que ser dado para a parte atlética, para a parte física, onde a preparação do Guarani foi sem solavancos, onde o Guarani estava melhor condicionado, num jogo equilibrado, onde a Ponte também mostrou qualidades. Até me atrevo a dizer que se a Ponte estivesse com esse time aí, que jogou o derby, mais um enxerto ou outro na zaga, né, de jogadores contundidos, desde a primeira rodada, que ela estaria brigando pela classificação e não virtualmente rebaixada como está nesse momento, com apenas 1 ponto. Mas ao final, pela estrutura bugrina de ter conseguido terminar fisicamente o jogo melhor, pela sua iniciativa, pela propositura de um jogo ofensivo, depois que a Ponte deu aquela arriada, o Guarani também poderia ter ficado tocando a bola, como a Ponte ficou. Não, ele sentiu que dava para ganhar, foi lá e ganhou. No finalzinho, aos 46 do segundo tempo, o jogo foi até 52, mas aí não aconteceu mais nada. Aliás, a Ponte teve um ataque perigoso, a bola triscou do lado de fora da trave, no poste direito, mas acho que era até uma bola que, se ela vem para dentro do gol, o goleiro estava nela. Então, para mim, justo, hein? Justo. Como seria justo também uma vitória da Ponte, se ela, a Ponte, tivesse aproveitado melhor as boas oportunidades que criou na segunda metade do primeiro tempo. No frigir dos ovos, ficou em boas mãos. Eu acho que o Guarani mereceu a vitória pela sua objetividade e pela sua melhor preparação física e também pela sua iniciativa, pela sua personalidade. Ao final, Guarani 1, Ponte 0, Guarani aí virtualmente classificado e, lamentavelmente, por conta de tudo que aconteceu, a Ponte rebaixada para a Série A2 do Campeonato Paulista do ano que vem. Obrigado, Tigrão. Desktop Internet 100% fibra ótica para começar esse ano 2026 com tudo. Desktop.com.br. Desktop sempre a seu lado. Dá tempo aqui de eu ler mais umas 3, 4. Ganhamos o derby porque o time da Ponte é péssimo, mas o nosso técnico é pior do que o time deles. Matheus Ridículo, Fernando. Olá, CH, qual a sua opinião a respeito do técnico do Guarani? Acho que ele não deve ficar pro brasileiro. Felipe, tá muito óbvio, né? Ele fez 2 mexidas ali, principalmente depois da expulsão, um negócio tenebroso. Ele fez de tudo pro time perder. Mas ganhou, né? Futebol é assim. Até o Cachoeira foi bem, né? Recebeu uma bola, deu uma baita assistência. É assim, o futebol é assim. Mas isso, eu falo de desempenho. Eu não comento o resultado. Porque para comentar resultado é óbvio. Ganhou? Legal pra caramba. Mas tá legal? Se o torcedor tá satisfeito, tá tudo certo. Não é? Um abraço pro Eduardo do Jardim Márcia. Um ex-treinador Guarani tem mais sorte do que juízo. Aqui é o Wilson Faustino. Quanto à Ponte, a culpa da má campanha é única e exclusivamente da diretoria. E por aí vai. 11h53 agora. Para não ter agarra na área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. É hora da Ponte na Band. É assim, ó. O Orley Júnior
O que você está escrevendo aqui, eu não vou entrar na sua pilha não, tá? Você está sendo injusto com a gente aqui. Ouça com mais atenção que você vai perceber que você está errado. Você é um cara inteligente, você vai perceber. 11h54, o Breno já foi, né? É o Pedro Piscinato agora falando da Ponte Preta. Fala, Pepe. Fala, CH. A Ponte Preta foi derrotada por 1-0 no Derby 213. Gol do Ebert, um jogador que fez toda a pré-temporada na Ponte Preta. Foi apresentado, foi anunciado oficialmente, mas por não poder ser registrado por conta do Transferban, um problema que se arrastava desde julho de 2025, a diretoria perde um jogador para o clube rival e vê ainda esse jogador marcando o gol no derby e deixando a Ponte Preta em uma situação ainda mais delicada no Campeonato Paulista. Em 6 partidas disputadas, são 5 derrotas e apenas um empate, apenas 2 gols marcados em 6 partidas, uma situação muito delicada. A Macaca virtualmente já está rebaixada para a Série A2. É claro que existem ainda algumas chances, mas muito difícil que a Ponte Preta consiga escapar de um novo rebaixamento para a Série A2. Lembrando que em 2022 a Macaca também foi rebaixada no Paulistão, CH. E o que deixa a torcida ainda mais frustrada dessa derrota no derby é que a Ponte Preta jogou cerca de 70 minutos com um jogador a mais. O Kaique França foi expulso aos 20 minutos do primeiro tempo. A Macaca ficou com uma superioridade numérica e aí o técnico Marcelo Fernandes faz algumas alterações, coloca o Elvis na equipe e ele explica justamente o motivo dessa troca no Clássico Campineiro. Nós não temos o centroavante de ofício, né? E no estudo que fizemos do Guarani, a gente preferiu jogar com um meio de campo forte, né? Até com 3 volantes, o Gustavo Teles saindo mais um pouquinho com o Tarek e o Cristiano um pouco mais adiantado. A partir do momento que foi expulso o Kaique e o treinador deles tirou o volante, eu não tinha mais por que ficar com 3 volantes dentro do campo. Eu coloquei o Elvis, né? Deixei as beiradas bem abertas, junto com o Cristiano, para tentar a equipe ir mais para frente. Tentamos, começamos a dominar o jogo, né? Até pelo jogador a mais. Mas infelizmente o gol não saiu. Os jogadores todos estão de parabéns, estão tentando, estão dando a vida. E é um clássico, é um derby. Hoje quem saiu favorecido é a primeira vez que eu perco, né? Vinha de 2 vitórias sobre eles. E hoje eles foram felizes. A gente tem que também entender que no derby os detalhes eles são preponderantes. E hoje o Guarani soube aproveitar e conseguiu a vitória. E como eu disse, com mais essa derrota, a situação da Ponte Preta fica ainda mais delicada no Paulistão. Agora a Macaca tem 2 confrontos muito difíceis. Pega a Portuguesa no próximo sábado lá no Canindé e depois fecha a primeira fase contra o São Paulo domingo, dia 15, aqui no Majestoso, às 8h30 da noite. É claro, é uma situação muito difícil. A Ponte Preta tem chances mínimas ainda de escapar, precisa vencer tanto a Portuguesa quanto o São Paulo e ainda torcer por algumas combinações de resultados para escapar de mais um rebaixamento para a Série A2 do Campeonato Paulista, CH. Nossa área. Na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes para destacar o confronto realizado ontem no estádio Mané Garrincha em Brasília pela Supercopa do Brasil entre Corinthians e Flamengo e deu timão. Pelo placar de 2-0, o Corinthians levanta o troféu. Hugo Souza, Mateuzinho, Gabriel Paulista, depois André Ramalho, Gustavo Henrique Bidu, Ranieri Carrídio, depois Rodrigo Garro e André, depois Matheus Pereira, Breno Bidon, depois Charles, Memphis Depay, depois Caio César e Yuri Alberto, esse é o time do Corinthians, do técnico Dorival. O Flamengo do Felipe Luiz com Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alexandre, depois Ayrton Lucas, Pulgar, Jorginho, depois De La Cruz e Arrascaeta, depois Bruno Henrique, Plata, depois Everton, Cebolinha, Carrascal e Pedro, depois Lucas Paquetá. Gabriel Paulista no primeiro tempo abriu o placar para o Corinthians, que ampliou no finalzinho com Yuri Alberto, para um público de mais de 71 mil torcedores ontem no Mané Garrincha. Vitória corintiana pelo placar de 2-0. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final.
Aqui na Rádio Bandeirantes. A partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. KS Tubos, Válvulas e Conexões. Soluções para você, consumidor final, seu negócio ou indústria. Acesse kstubos.com.br. Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Você ouve Nossa Área na Rádio Bandeirantes. Muito bem, meus amigos, encerramos mais um Nossa Área pela Bandeirantes. Que você tenha uma ótima semana e voltaremos amanhã, se Deus quiser, sempre às 11h30 da manhã, com mais um Nossa Área só para você. Oi? Alô, alô, alô. Oi, oi, oi. Deixa eu desativar aqui o...